Nós estamos para mais uma aula de escola dominical. Agradeço você, irmão, irmã, amigo e amiga, que participa conosco desse momento de edificação, né? A aula de escola dominical é um desafio também para nós buscarmos cada vez mais na palavra do Senhor, nos ensinamentos, questões relevantes para as nossas vidas. Antes de estudarmos a palavra, eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento de estudo que o Senhor nos possibilita pela internet. Pedimos que o Senhor nos abençoe, trazendo edificação para as nossas vidas, à luz da Tua palavra, que possamos encontrar Cristo Jesus na leitura e na abordagem do tema que nós iremos tratar. Agradeço a vida de cada irmão, cada irmã que participa. Nós pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Bem, o tema da nossa aula hoje é mordomia, ou melhor, ministério é mordomia. Ministério é mordomia. O intuito da nossa discussão é pensarmos e refletirmos os trabalhos que nós realizamos para o Senhor, como igreja, né? E lembrando que igreja somos cada um de nós, cada pessoa. Esses trabalhos eles devem ser vistos como a responsabilidade que temos de cuidar daquilo que o Senhor depositou sob nossa confiança. O Senhor deu a você e também a mim responsabilidades. E agora, como nós estamos exercendo esse trabalho? Isso tudo tem a ver com a mordomia. Por isso, o tema da aula de hoje, ministério é mordomia. E o texto base para a nossa conversa está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Carta aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Aí, né? O que se espera de um dispenseiro, de um mordomo, de uma pessoa que cuida das coisas do Senhor, é que essa pessoa seja encontrada fiel por aquele que depositou a confiança nela. Esse é o desafio nosso, né? Mantermos fiel naquilo que Deus colocou sob nossa responsabilidade. E eu queria iniciar a reflexão, a nossa aula, falando sobre dom. Dom é algo que o Espírito Santo nos deu, ou seja, o próprio Deus nos deu, e que nós usamos em benefício da comunidade. Tem um fim proveitoso na comunidade do Senhor. E eu coloquei aqui um conceito, você vai acompanhar no slide que está sendo projetado, sobre dom. O que é dom? É uma manifestação especial da graça de Deus, capacitando cada crente, ou seja, cada pessoa com habilidades específicas que permite realizar o seu ministério com eficiência e proveito, visando a edificação do corpo de Cristo. Então está aí um conceito para você pensar. E também eu queria continuar refletindo com você, fazendo uma distinção entre o que é dom e o que é talento. Tem bastante pessoas que têm talentos, mas que não necessariamente são dons. Porque o dom é um carisma, ou seja, uma capacitação que o Espírito Santo dá para o membro, né, o homem ou a mulher, ou a criança, qualquer pessoa no corpo, para que seja utilizado com um fim proveitoso, para que seja o bem comum daquela comunidade. E a gente pensa assim, né, não só para a comunidade de fé, mas também pode ser algo relevante para a sociedade. Por que não? O cristão exerce o seu ministério para a sociedade. Ainda na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, o fim proveitoso é o bem comum, o bem da comunidade. Já o talento é uma aptidão natural que todos possuem desde o seu nascimento, né, uma aptidão ligada geralmente ao físico, sendo essa pessoa cristã ou não. Um exemplo, né, a pessoa tem um talento
para a música. Não necessariamente é um dom. Ele pode fazer desse talento algo proveitoso e até rentável para ele, mas não necessariamente é algo proveitoso para a comunidade. É um bem comum. Então vale aí nós refletirmos, porque às vezes nós temos pessoas de talentos, mas não necessariamente são os dons. O dom ele sempre tem um fim proveitoso, por isso aqui eu insisto e repito nesta definição. Outra coisa também importante para nós pensarmos é em relação aos frutos do Espírito. Então nós falamos sobre dons, talentos e os frutos do Espírito, para a gente, a partir desses conceitos, continuar a nossa caminhada. Os frutos do Espírito, ele está mais ligado à transformação que o Espírito Santo faz no caráter das pessoas. Na carta aos Gálatas, se você puder abrir comigo na carta aos Gálatas, nós temos lá no capítulo 5, versículos 22 e 23. E diz assim, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Percebam, então o dom é algo que o Espírito Santo dá para nós, que tem um fim proveitoso. O talento é uma aptidão natural de alguém, não necessariamente é utilizada para o bem comum, por isso vale essa distinção. E já os frutos do Espírito são as consequências, a transformação que esse Espírito faz na vida daquele ou daquela que é convertido. O primeiro ponto assim que eu queria destacar, a partir desses conceitos, o que é ser mordomo? Se a gente fala que o ministério ele deve ser exercido como mordomia, ministério é mordomia. O que é ser mordomo? E aí eu vou utilizar então a expressão, alguns conceitos de Charles Spurgeon, que é um importante teólogo, falando num estudo que ele tem, também desse texto de 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2. E aí ele traz aqui alguns conceitos interessantes. Mordomo, segundo Spurgeon, é um servo. Mordomo é aquele ou aquela que decide servir o bem comum. Porém, ele é um servo especial, porque ele tem a responsabilidade de supervisionar as demais pessoas, ou os demais servos e servas. E isso não é uma tarefa fácil. Portanto, o mordomo, ele administra ou cuida, para que os diferentes dons que existem na comunidade, um não possa interferir o outro, ou um se sobressaia mais que o outro, a ponto de um ser excluído ou ser apagado. Então, essa é a responsabilidade do mordomo, ou do homem ou da mulher que exerce o ministério como mordomia. O mordomo ele sempre está sob ordens, ele nunca cumpre o que ele pensa, o que ele acha, mas ele faz aquilo que lhe é orientado pelo grande mestre, ou pelo Senhor, revelado em Jesus Cristo. Aí, Então ele está sob ordens, não é nada dele, ele não administra como se aquilo fosse dele. Outra característica também desse mordomo, nós aqui já citamos, ele é um administrador. Ele é o depositário fiel. Ele cuida daquilo sabendo que não é dele. Percebam como isso é importante para nós na igreja, cuidarmos das responsabilidades, mas sabendo que aquilo não é meu. Não tem que ser feita a minha vontade, do jeito que eu acho, mas eu devo cumprir aquilo que o Senhor me ordenou. E para isso, a gente precisa usar bastante do diálogo, da conversa, para chegarmos num denominador. O mordomo também é um distribuidor. O mordomo é aquele que sabe partilhar os bens e os serviços de forma equitativa. O mordomo não é aquele que segura tudo para ele ou para ela, Mordomo não é aquela pessoa que retém, acha que só ela sabe fazer. Não, ele sabe distribuir, partilhar. Esse é um conceito importante para nós também como comunidade. Mordomo também é aquele que guarda. O mordomo deve ser o responsável por proteger a família, para cuidar das pessoas.
para preservar vidas, para que cada vez mais a vida seja promovida. Então, ele é aquele que sabe trabalhar cuidando das outras pessoas e também dos bens, né? Por que não? O mordomo também é uma espécie de um representante. Ele atua como um profeta, uma profetisa do seu amo, do seu senhor. Ele é um enviado, um mensageiro, uma mensageira do Senhor Jesus. Por isso essa característica de representante. É aquele também que presta contas, um prestador de contas, uma prestadora de contas. O que significa isso? Né? Ele tem que reportar tudo aquilo que ele faz. No caso nosso como comunidade, a gente tem que reportar sempre ao Senhor. Né? Senhor, olha, eu tenho cuidado desta forma, o que o Senhor pensa sobre isso? Essa é também uma responsabilidade. Nós também, um dia prestaremos conta ao Senhor de tudo que nós fazemos no nosso trabalho como igreja. É um dispenseiro, né? O texto bíblico fala sobre essa expressão, a tradução que nós usamos aqui na igreja, a Almeida, Revista e Atualizada, ela fala sobre dispenseiro. É um administrador da casa, da família. Uma outra expressão é oikonomos, aquele que cuida da casa e da família, zela pelos bens e propriedades da família, né? Pensando sempre no bem comum, nunca naquele conceito de propriedade privada, né? Olha, acumular, não, é partilhar para que todos se beneficiem daquelas bênçãos. Esse é o trabalho do mordomo. O mordomo requer dele fidelidade. A pessoa que exerce a mordomia, ele precisa ser fiel. É requisito indispensável. O final do versículo 2 que nós lemos, ele precisa ser, ou ela precisa ser, encontrada fiel. Né? Precisa estar exercendo o seu papel com fidelidade. Então a gente viu aí alguns conceitos do que é ser mordomo. Agora, o segundo ponto, né? O que se requer de um mordomo? O que se espera de nós que somos homens e mulheres que exercem mordomia? O primeiro ponto do segundo tópico é a responsabilidade do cuidado com as pessoas. Cabe a nós a responsabilidade com o cuidado das pessoas. E eu quero citar um versículo do Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo 12, versículo 42 diz: Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Está aí, né? De nós que somos mordomos, homens e mulheres que exercem a mordomia, espera que nós cuidemos das pessoas. Importante esse conceito. Também se requer do mordomo que ele administre bem as questões materiais, os objetos, os bens materiais também é responsabilidade nossa, do mordomo, da mordoma, não sei nem se tem o feminino da palavra mordomo, mas aqui o homem e a mulher que exerce mordomia. Veja só o que diz Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, veja a nossa responsabilidade. Eu penso aqui, cada um de nós como membros, cuidarmos dos bens da nossa comunidade, não só das ofertas, mas daquilo que nós temos, como imóveis, como equipamentos, fazendo isso sempre nessa perspectiva de cuidar das pessoas. Requer-se também, ou requer do mordomo, da pessoa que exerce a mordomia, o tempo da vida. Exige tempo para você exercer mordomia, precisa de tempo. Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O mordomo administra bem também o seu tempo, o tempo da comunidade, exerce uma qualidade que hoje é tão desafiadora
o nosso contexto, né? O que você tem feito com o seu tempo? Onde você tem investido tempo? Também se requer do mordomo, o mordomo precisa trabalhar isso bem, as questões do trabalho. Trabalho como profissão, trabalho com a comunidade, ou seja, para o cristão ou para os espirituais, tudo é espiritual. E diz assim, a palavra do Senhor, ainda em Efésios, eu extraí aqui Efésios capítulo 6, versículo 5, quanto a vós, outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, servindo de boa vontade, como o Senhor, e não como a homens. O mordomo, ele trabalha bem, né? Não só, aliás, para ele não existe diferença, né? Tudo é feito como para o Senhor. Ele exerce bem o seu trabalho profissional, o seu servir também na comunidade de fé. Aliás, tudo que ele faz é como um servir a Deus. O mordomo no serviço cristão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele tem essa consciência, ele trabalha na casa do Senhor sabendo que nunca é vão esse trabalho. Também, uma importante função do mordomo, ele estuda a palavra de Deus e sabe trabalhar as doutrinas bíblicas. 1 Timóteo, capítulo 6, ou 6º capítulo, versículos 13 e 14, diz assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou ainda em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essas são algumas das doutrinas que o mordomo procura trabalhar na vida, né? Ele sabe que Jesus Cristo é o autor e consumador da vida e fé dele, e ele sabe que esse trabalho de anunciar a palavra de Cristo e viver a presença desse Cristo na sua vida e na comunidade é um desafio eterno. Também o mordomo é aquele que sabe cuidar do corpo, né? A gente vive num tempo que as pessoas cada vez menos aceitam o corpo. E o mordomo sabe cuidar-se também do templo do Espírito Santo. Diz assim, 1 Coríntios 6, versículo 20: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O mordomo entende que até o corpo dele é um local da habitação do Espírito Santo e ele cuida também deste importante trabalho. E aí o último ponto, né, que seria o acerto de contas. A gente tem que se manter fiel, porque nós vamos prestar conta. O mordomo, ele sabe que o Senhor o recompensa a fidelidade que ele entrega ao Deus, né? Mateus capítulo 25, 23 diz: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do meu Senhor. Aí, o Senhor sabe reconhecer o trabalho do servo fiel. O mordomo, além de prestar contas, ele também tem as advertências, né? Alguns cuidados que ele precisa ter, sabendo que aquilo não é dele. Mateus ainda 25, versículo 29 diz: porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então está aí, né? Nós devemos ser fiéis nesse trabalho do Senhor, agirmos com responsabilidade, porque se assim nós não formos, até aquilo que a gente pensa que é nosso, nós vamos perder. E para concluir, né, essa nossa reflexão, eu quero deixar aqui o último parágrafo para a gente pensar, né? Cuide daquilo que o Senhor colocou sob sua responsabilidade, né, o que Ele deixou nas suas mãos. Existem coisas que estão sob a minha e sua responsabilidade. Portanto, não vamos negligenciar
o trabalho do Senhor. É muito importante a gente assumir essa responsabilidade. Que Deus abençoe cada um e cada uma. A paz do Senhor.